Pessoal de Seara, obrigada a todos pela bênção de estarmos assim juntos, desse jeito diferente, que graças a Deus e à tecnologia e ao avanço intelectual de toda a humanidade, está ao nosso dispor, que a gente possa assim estar compartilhando os ensinamentos do Cristo, nesse momento especial da nossa vida, um momento de transição, um momento de desafio. A gente trouxe aí para vocês, eu não sei se está dando para ver, mas alguém já deve ter lido lá no Facebook do Seara, o tema que a gente está se propondo a conversar um pouco com vocês essa noite. A gente vai falar um pouco sobre a paz do Cristo, e ele tem essa colocação dele lá no Evangelho de Lucas: a minha paz vos dou. Ele começa dizendo: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E em cima desse tema, a gente vai refletir um pouco sobre essa questão do estresse, que é algo grande hoje na vida de muitas criaturas, nas nossas vidas. Se a gente bobeia, se a gente dá uma cochilada, para um pouco do sistema de vigilância grande que nós temos agora, que está vigilantes, bem vigilantes, a gente entra num processo de estresse, num crescendo, opa, vamos parar, calma. A gente vai falar sobre essa calma, essa capacidade que a gente tem. Isso tem um nome técnico, chama-se resiliência, tá? A gente vai falar um pouco de estresse, de resiliência, e como é que é essa questão da paz, da pacificação da nossa alma, à luz do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Essa é a nossa proposta de hoje. Esperamos que todos possam estar assim, conversando com a gente fica vendo aí o pessoal, não é? Ao mesmo tempo que eu falo com vocês, boa noite, Silvana, boa noite, Ana Cláudia, boa noite, Vera, e algumas pessoas aí eu vou tendo condição de falar e ver aqui na tela do Facebook. Bom, então, antes de mais nada, a gente precisa estar pensando nessa questão do Cristo, né? Como é que Jesus, no meio de uma turbulência tão grande, porque ele esteve conosco encarnado no planeta há 33 anos, e já chegou aqui, né, no processo de estresse. E já teve logo uma perseguição, Herodes perseguindo as crianças, os bebês, e mandando matar os bebês. Quer dizer, Jesus já chega no planeta submetido a um processo de estresse. E ele vai e fala dessa forma linda demais: a paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Está lá em João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Então, assim, o mestre ele não tem uma proposta de paz do jeito que é a proposta do mundo. A gente vai analisar isso lá no finalzinho. Mas vamos pensar, como é que alguém consegue, o Cristo, chegar na Terra e passar uma encarnação, que foi uma única encarnação, segundo o Emmanuel relata, Jesus não reencarnou no planeta, ele encarnou uma única vez no planeta, até porque o governador celeste de um planeta jamais teria condição de ter sido feito a sua evolução naquele planeta que ele governa. Então, é lógico que Jesus, como todos os filhos de Deus, ele teve um processo de evolução, mas que a gente nem imagina como seja. Emmanuel nem toca, nenhum dos espíritos dirigentes da evangelização do Brasil nunca trouxeram para a gente como é que foi essa evolução. A gente não tem grandeza de compreender. Mas o que é interessante a gente refletir nessa paz do Cristo, essa pacificação que ele tinha dentro dele o tempo inteiro, distribuindo para nós, tá? Mas antes de falar da paz do Cristo, vamos falar um pouco sobre o que a gente entende bem, não é? Isso a gente entende: estresse. Estresse, a maioria de nós somos mais ou menos estressados, não é? Não adianta a gente falar que não, porque a grande maioria de nós, a gente passa por momentos de muito estresse na nossa vida. E assim, só conceituando, né? Estresse é uma reação do corpo a situações prejudiciais, reais ou percebidas. Então, já vamos parar por aí. Tá? Então, situações prejudiciais reais. Então, vamos imaginar, a gente está andando numa rua e, de repente, vem um carro e ele sobe na calçada e a gente leva aquele susto absurdo. A gente está saindo aí, andando numa rua tranquilo, satisfeito, sem pensar em nada, e vem alguém, encosta na gente e fala que é um assalto, ou mesmo se dirige de uma forma mais grosseira, e a nossa cabeça nem tem tempo de raciocinar sobre isso. Mas o nosso corpo ele tem uma reação instantânea. Então, o que acontece no momento de estresse? Esse estresse real ou estresse
percebido, quer dizer, aquele ou até fantasioso, uma pessoa de repente cria um estresse dentro de si, ou de repente desenvolve um medo, uma paura, alguma coisa que não é real, mas é uma fantasia que tem o mesmo efeito de uma reação instantânea, uma reação concreta. O que acontece com o organismo? O que acontece com o nosso corpo? Né? Ante uma ameaça, ocorre uma reação química do corpo. Então, é algo assim que a gente não consegue pensar ou brecar, graças a Deus, porque é uma reação instantânea, uma reação instintiva, é um instinto que entra em ação. O instinto de preservação. De repente, assim, a gente percebe, né? E a gente sente que a nossa química já começa a ficar diferente. Então, tem lá uma reação de luta e fuga, significa o quê? Tem aumento do batimento cardíaco, não é? Tem uma respiração acelerada, os músculos se contraem, o sangue vai todo para a periferia, de repente a gente fica com um fluxo sanguíneo grande nas mãos, nos pés, a musculatura fica já contraída. Para quê, gente? A pressão arterial aumenta para quê? Para que a gente fuja. Então, é um processo, uma reação química natural ante a qualquer estresse. Esse processo de luta e fuga, ou a gente vai lutar, partir para cima, lutar, tentar se desvencilhar daquilo, ou a gente vai fugir. De qualquer modo, o corpo se prepara para uma reação, para evitar uma agressão que seja para nós prejudicial. Agora sim, eu falei de uma questão química, né? Mas essa questão, Nancy, ela acontece também ante um medo como esse que a gente está vivendo, muitas pessoas assim apavoradas com essa coisa da Covid e ficam assim pensando nisso. Isso também acontece da mesma forma. E aí é que a coisa fica difícil. Por quê? Porque uma reação a um estresse prolongado, ele vai provocar uma série de fatores físicos, tá? Então as pessoas começam a não dormir mais à noite direito. As pessoas começam a ter uma dificuldade com o apetite, ou começa a comer mais, ou começa a comer menos. Existe uma perda de peso ou um ganho de peso. Existe uma irritabilidade constante, uma falta de serenidade, não é? E uma série de fatores que vão acontecendo até no corpo. Então a pessoa começa a ter dor de estômago, começa a ter dor de cabeça, começa a ter palpitação, começa a ter reação exagerada a qualquer coisa. Então a pessoa está o quê? A gente fala, nossa, como você está estressado. E aí é interessante a gente parar para pensar que neste momento, nós, os espíritas, os simpatizantes da doutrina, é bom que a gente conheça bastante esse nosso organismo para que a gente possa também se precaver quanto isso. Porque a gente tem até conversado, eu e uma amiga que faz a direção aqui do Caminhando, né? Muitas pessoas a gente tem conversado, muitas pessoas podem ser que não vão pegar o vírus, não vão pegar o vírus nem para ter essa reação, graças a Deus, de muita defesa do organismo, que a maioria está pegando esse vírus, está ficando doentinho ou mais ou menos, depende da temperatura, no sentido da temperatura, da condição imunológica da criatura. Então, assim, tem gente que não vai pegar o vírus. Entrou em contato com o vírus, nem percebeu, mas está num nível de estresse tamanho que aquilo já está fazendo um horror, já está fazendo um estrago no corpo. Então, não vai ter esse problema, vai ter outros problemas físicos. É bom que a gente observe isso. Conceituando agora o estresse, que todo mundo conhece, não precisa a gente ficar chovendo no molhado, eu estou falando para nós, né, que conhecemos bem esse processo emocional, essa reação física e emocional de todos nós, a gente vai falar um pouco mais sobre a resiliência. Aqui vale a pena. Não é? Por quê? Porque muitos de nós, a gente precisa se perceber quanto é que a gente tem resiliência. Vamos lá saber o que é resiliência, tá? É a capacidade de cada um de nós lidarmos com situações adversas. Tá? A capacidade que a gente tem de superar pressões emocionais, pressões físicas, de repente assim, alguém está pressionando a gente está sentindo aquilo até no corpo. A capacidade de lidar com isso, tá? Com os obstáculos, com os problemas, e reagindo de forma a ser uma pessoa, mesmo dentro do estresse, de forma positiva. Tá? E aí, sem quê? Sem entrar em conflito emocional ou conflito psicológico. Então, a criatura de verdade está pressionada, está vivendo uma situação de estresse, eu tenho a minha empresa, eu preciso pagar meus funcionários, a empresa não está produzindo, eu estou com essa situação toda difícil, mas eu acredito que vai melhorar. É só uma fase, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem.
São essas pessoas que têm uma maior resiliência, as pessoas que reagem ao estresse, que reagem às pressões, aos obstáculos, dessa forma positiva. Eu elenquei aqui 9 fatores, quer dizer, 9 características, né? 9 características de quem? De pessoas que têm essa resiliência. Mas por quê? Porque de tempos em tempos, cada um de nós, todo mundo, né? Nós somos testados na nossa capacidade de adaptação. Isso é, a nossa capacidade de resiliência. Todos nós vamos passar por isso, já passamos diversas vezes, desde que a gente encarnou aqui no planeta, todos nós passamos por essa questão de ter essa condição de ser pressionado, até porque essa é uma forma de evoluir. Essa é uma forma de crescer, essa é uma forma da gente conseguir ganhar resistência moral, resistência espiritual, e superando obstáculos, a gente passa por um outro obstáculo. Tá? E agora, qual é o principal objetivo da resiliência? De uma pessoa ser assim? Não é restaurar o passado, mas propiciar condições para que a gente possa dar um salto para frente. Então, essa condição de ter, né, cada um de nós, a gente desenvolver essa possibilidade, essa capacidade de resiliência, não é para que a gente fique pensando, então tá, então vamos voltar a ser a mesma coisa, vai voltar tudo do mesmo jeito, não vai voltar. Cada vez que a gente supera um obstáculo, graças a Deus, a gente supera, a gente se sente mais forte e a gente se sente melhor. E eu conversava com uma paciente que eu falei para ela, olha, você está passando por uma poda. Ela também começou a sorrir com aquele rostinho triste, por quê? Porque de 2 meses para cá, a vida dela deu uma virada. Ela veio para consulta uns tempos atrás, aí não muito tempo, com uma depressão. Uma depressão assim, sem causa aparente, uma depressão difícil. E aí, agora, há um mês atrás, o pai dela, de 80 anos, pegou o coronavírus. Ela é uma enfermeira, e ela foi, não é? Internou o pai, depois de uma semana exatamente de internação, de uma quarta para outra quarta, o pai veio a desencarnar. Espírita, bastante convicta com a doutrina, segurou a onda ali, estava segurando a onda com a mamãe dela, com mais de 60 anos de casamento. Muito triste essa mamãe, e aí, de repente, ela pega o coronavírus. Não é? E aí ela pega o coronavírus, ela fica angustiada, ela está ali, tem que sair do emprego, né? Assim, logicamente, se confinar dentro de casa, porque no caso dela estava mais suave a reação, e aí depois de um dia, 2 dias que ela pegou o coronavírus, ela, enfermeira, compreendeu logo pelos sintomas da mamãe dela, a mamãe dela pegou o coronavírus. Né? Lá vai ela tendo que auxiliar, a mãe para de andar, já estava deprimida, com menos de uma semana que tinha perdido o esposo, também idosa, a mamãe, ela ali naquela luta com o filho, com o marido, com filhos, né? E num apartamento, todos confinados, os vizinhos desesperados quando ficaram sabendo que um tinha falecido da família e que a família toda estava com coronavírus, aquela coisa tão evangélica, não é? Que nós somos tão compreensivos, tão bondosos, não é? E aí ela passa por aquilo tudo numa situação difícil e depois de tudo superado praticamente, né? O luto do papai, que não pôde nem chorar o enterro, porque nem teve um enterro, nem teve um velório, não pôde ter. E aí, de repente, ela vai e volta ao trabalho e ela tem uma demissão do emprego. Tá? E aí hoje nós conversávamos e ela assim, respirando fundo, e ela tinha e tem algumas dessas características que eu vou mostrar para vocês. Resiliência, né? A capacidade da gente olhar para frente e olhar de forma positiva. Vamos lá. Sacando cada um dos passos, né? Para que a gente possa entender o que é ser resiliente. Nossa, meu Deus, mas parece que tudo acabou, o meu mundo caiu. Vamos lá. Depende de como a gente reage, o mundo realmente cai. Ou ele caiu, a gente vai reerguer tijolo a tijolo esse mundo que nós construímos. E está aí, não é? Para ser reconstruído por cada um de nós, tá bom? Então, o perfil de uma pessoa resiliente. A primeira coisa é uma grande capacidade de adaptação. Puxa, mudou, né? Eu não tenho mais esse familiar, eu não tenho mais esse papai, eu não tenho mais essa pessoa, eu não tenho mais esse emprego, mas eu vou me adaptar, não é? Então, resilientes são flexíveis, tanto mental quanto emocionalmente. Sentem confortáveis, né? Se sentem confortáveis em utilizar quaisquer comportamentos, quaisquer qualidades aparentemente opostos. Então, assim, puxa, tem alguma coisa muito adversa, alguma coisa que não tem a ver comigo, isso não é legal, eu não curto isso, mas eu vou respirar fundo e lá vou eu, para poder estar reagindo de forma positiva. São indivíduos que têm facilidade em ser, ao mesmo tempo,
lógicos e intuitivos, sérios e brincalhões, calmos e entusiasmados, fortes e gentis. Vamos lá, não é? Um desafio grande para que a gente possa desenvolver essa capacidade de resiliência e diante de um obstáculo, diante de uma situação, a gente não abaixar aquele ombro e falar, ó dia, ó mês, ó azar, só comigo, tudo de ruim me acontece. Não, tudo de ruim ou tudo de desafiador, de tudo difícil acontece com todo mundo. Criatura, sai ao redor do próprio umbigo. Começa a perceber que você não é o único e que Deus não está olhando para você e falando assim, eu vou ferir e magoar esse filho porque ele é o único da terra que vai passar por isso. Não, a humanidade está aí, né? Desde que o mundo é mundo, a gente passa por muitas dificuldades. E uma coisa importante para a gente parar para pensar quando a gente está passando uma dificuldade é, nossa, tá difícil. Chora, faz drama, que a gente faz mesmo. Em seguida, respira fundo, toma banho e pensa, puxa vida, mas eu já venci tantas outras dificuldades, essa é mais uma delas. Daqui a um ano eu vou estar dando tanta risada disso, eu vou estar achando uma coisa mais engraçada, o dramalhão que eu fiz. Ou pelo menos daqui a um drama eu vou olhar para trás e vou falar, nossa, que bênção, eu estou muito mais forte. Isso que eu chamo de poda, não é? Para ver se a gente, como uma árvore podada, a gente nasce com frutos e flores e galhos mais lindos e brilhantes e mais apetitosos, tá bom? Outra característica, espero que as coisas sempre terminem bem. Isso é importante. A gente ter esse otimismo, a gente falar, vai ficar tudo bem, não é? Dotadas de profundo otimismo, alicerçado em fortes valores internos, valores humanos, e a gente vai sabendo, né, que nós somos cristãos. Nossa, eu tenho certeza que a morte não existe. Eu tenho certeza que tudo vai passar. Eu tenho certeza que o mundo vai melhorar. Talvez não só com esse coronavírus, com certeza não tem nada tão mágico assim. Quem dera fosse um vírus que conseguisse tirar a gente do eixo e fizesse com que a gente se tornasse criaturas muito melhores do que somos. A humanidade ficasse muito melhor do que é, não é? Talvez dê uma melhoradinha. Acredito que sim. Mas também não vamos começar a romantizar muito, achar que tudo vai ficar tudo tão diferente, né? Porque nós somos criaturas muito resistentes a mudar positivamente e prolongadamente. A gente até fica assustado, por um tempo a gente fica ressabiado e começa a ficar melhor, e fica mais brando, e fica mais solidário, mas daqui a pouco a gente vai mudando, daqui a pouco a gente está ficando muito parecido com o que era, não é? A evolução ela é muito lenta, infelizmente, mas Deus tem paciência com a gente, tá? Então consegue trazer estabilidade em situações críticas e caóticas. Quantos de nós a gente é até pela função, pelo cargo, pelo que a gente vive, né? No sentido daquilo que a gente tem aí de contribuição no mundo, a gente é obrigado a ver um caos, a ver uma situação muito difícil e a gente precisar realmente ser mais resiliente, tá? Costumam perguntar, o que posso fazer para que as coisas terminem bem para todos nós? Olha só uma pergunta legal nesse tempo agora, hein? O que eu posso fazer? O que você pode fazer para que as coisas terminem bem? Não só para mim, mas para vocês, para cada um de nós, tá? Porque também não adianta ser só bom para um, tem que ser bom para todos. A gente tem essa tendência de achar que precisa ser muito legal para a gente, o outro que se vive. Não, não vai funcionar assim. Cada vez mais a lei divina está espremendo a gente para a gente perceber que nós vivemos em sistema. Tá? Eu falo sempre um pouco da constelação familiar, né? Que a gente aprende na constelação familiar que vivemos em sistema. Um único sistema, envolvendo todos nós, um grande sistema universal. Aqui tem um sistema planetário. A gente está no sistema do Brasil, no sistema do estado de São Paulo, no sistema do município de São Paulo, no sistema aqui da Zona Sul, no sistema na nossa família, que é o nosso sistema mais importante, tá? A gente precisa pensar nisso e ver o que é que eu posso fazer para melhorar tudo isso, ok? Outra característica importante, né? As criaturas resilientes, elas criam emoções positivas em épocas de crise, dá risada, piada, brinca, e nesse sentido o brasileiro é uma bênção, não é? Porque o que já tem percorrido de piadinha aí de coronavírus nessa internet é de chorar de rir com algumas, né, piadas que o pessoal tem esse otimismo, né? Isso é legal, é um povo resiliente sim, o nosso povo, não é? Mergulham em situações que para os outros são estressantes, porque aprendem ótimas lições de situações negativas, transformam infortúnios e desgraças em coisas boas e se fortalecem com a adversidade. Costumam perguntar, né, como posso modificar isso, Jair?
Por que foi bom que essa situação negativa acontecesse? É bom que a gente se pergunte o que é, e tem muita gente já analisando, aliás, espíritas, católicos, muitos evangélicos, pastores, muita gente já falando assim, o que a gente vai tirar de melhor disso, né? Por que está importante essa situação? Por que isso foi bom acontecer? Não é? É legal porque isso já é resiliência. Outra característica, gente, aprendem continuamente com a experiência da vida. Tem gente que acha que não está aprendendo. Ah, eu nasci assim, aquela síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou assim mesmo. Nossa, quando eu vejo alguém falando assim, ah, eu sou assim mesmo, ainda balança o ombro como se tivesse, meu Deus, falando uma grande vantagem, né? Ah, eu sou assim mesmo, eu sou assim, nasci assim. É criatura, então, que tipo de doutrina espírita você está aprendendo, não é? Se você acha que nasceu assim, vai ser sempre assim, parabéns. Né? Mas o resiliente, ele não é assim. Assimilam rapidamente experiências novas ou inesperadas e agregam facilmente essas mudanças às suas vidas. Isso é legal a gente pensar, não é? A gente pensar o que eu estou aprendendo de positivo nisso, tá? Outra característica interessante sabe se defender. O resiliente não é aquele que fica assim, o coitadinho, aquela auto-vitimização, que muita gente entra nesse jogo tão piegas, um jogo enjoativo e difícil, né? Viver com criatura que se vitimiza é um horror. É? Aquela pessoa que tudo é com ela, tudo tá ruim para ela, a vida dela é a pior, a doença dela é a mais grave, o marido dela é o mais complicado, a esposa dele é a mais chata, o carro dele é o que mais quebra, o emprego dele é o que menos valoriza ele. Ave Maria, ninguém merece gente assim. Resiliente não é assim. Resiliente, ele sabe se defender. Quando confrontados com ataques e manobras mal intencionadas, evitam e bloqueiam essas ações. Sabem respondê-las, buscando também apoio, aliados a recursos adequados para enfrentamento. Então, assim, eu fui agredida de verdade, teve alguma coisa que me agrediu, foi pessoal, realmente agrediu a minha pessoa. Eu, se for uma pessoa resiliente, eu vou saber me defender. Não é? Não vou me defender atacando necessariamente, mas com palavras assertivas, com bastante diálogo, com bastante até confronto, de repente chegar e falar, opa, daqui para cá você não passa. Eu estou achando que tem um limite aí, uma portinha que eu não abri, que você tentou arrombar, ou você entrou à meia-noite, quando eu estava dormindo, mas deixa eu pôr você para fora. Tá? Então, assim, essa questão da defesa, a gente precisa aprender a se defender na medida em que a gente ama a gente mesmo, a gente ama o outro, porque às vezes o outro aprende com a nossa defesa, a não agredir uma próxima pessoa. Tá? Interessante. Aí agora a gente vai para o item que eu gosto mais, né? Toda pessoa resiliente, ela tem uma sólida autoestima. Autoestima, aliás, é o que faz com que a gente tenha um ego bem formado, o que faz com que a gente não admita ser atacado por ninguém, o que faz com que a gente não entre em relacionamentos codependentes, que a gente também, eu vivo falando disso, não é? E como é que é isso? A autoestima determina o quanto você aprende quando algo deu errado. Autoestima não é vaidade, não tem a ver com vaidade, não é? Autoestima não é aquela criatura que se acha o rei da cocada preta, a rainha da cocada preta, não, absolutamente. A autoestima é quando eu sei quem eu sou, compreendo as minhas dificuldades, aceito-me como eu sou e sempre estou tentando fazer melhor e ser melhor a cada dia. Isso é ter autoestima. Mas olhar para o espelho e gostar muito do que vê. Eu olho para o espelho e falo, olha, eu posso até melhorar esse ou aquele outro aspecto da minha condição física, mas o que eu vejo já me agrada muito. Isso é autoestima. Tá? Traz respeito a si e aos outros, né? Sabe aceitar críticas sem ressentimentos. Elogios e cumprimentos sem envaidecer-se, né? E sem se tornar arrogante. Isso é que a gente vê. Meu Deus do céu. Difícil, não é? De repente a criatura, a gente conseguir receber críticas, e é bom que a crítica a gente pare, né? No primeiro momento, né? Eu mesma tenho essa reação, eu emburro, fico assim, uma cara meio assim, saio meio emburrada, mas a minha idade já me fez entender que eu vou pensar e ver até que ponto aquela crítica faz sentido dentro de mim. Ressonância aqui dentro. De verdade tem a ver com o que realmente eu sou, o que eu fiz, ou alguma coisa que eu não estou percebendo. Tá? E aí também parar e perceber.
Não tem nada a ver. Essa pessoa fez essa colocação, ou fez isso, ou não tem nada a ver comigo. Deleta. Opa, ciência. Agora, dê ao outro o direito, né, de não ir com a sua cara, não gostar de você, ou fazer uma série de colocações a seu respeito, que é a interpretação que ela faz de você. Tudo bem, tudo em paz. Ela, logicamente, tem esse direito, assim como a gente tem o direito de fazer críticas ou julgamentos ou até compreensão da realidade ou das outras pessoas de uma forma que não é correta. A gente não é dono da verdade, nem o outro é. Então, quando a gente tem autoestima, a gente sabe muito bem que a gente pode receber crítica, que a gente não vai se desmanchar por causa disso. E outra coisa, receber o elogio também passe pelo crivo. Será que eu mereço esses elogios? Muitas vezes não. Muitas vezes a pessoa enxerga a gente muito melhor do que a gente é. Ou enxerga na gente o que ela gostaria que a gente fosse e a gente não é. Ciência. Também é uma simples interpretação, tá bom? Essa questão da autoestima, aí também, nessa questão da resiliência, a gente vê que as pessoas que têm resiliência, ela também, embora tenha autoestima, tudo, ninguém vive sozinho, não é? A gente tem, quando tem a resiliência, as pessoas têm amizades e relacionamentos saudáveis. Amizade, relacionamento saudável. Esquece codependência, você não precisa de ninguém, é eu com Deus, é na vertical, tá? Aqui na horizontal a gente compartilha com todas as pessoas que são semelhantes a nós. Uns mais evoluídos, outros menos, uns melhores, outros não tão assim, uns mais desafiadores, outros nem tanto, uns mais aconchegantes. Ok, compartilha na sua vida com todas as criaturas. É no eixo com Deus é que nós temos dependência. A única dependência que nós temos o direito de ter é a dependência de Deus. Então, quando a gente fala de relacionamento saudável, vamos parar para pensar. Eu amo você, mas eu não preciso de você. Eu vivo sem você. Tá? A não ser a criança, enquanto ela está com a mente terceirizada e o corpinho dela é terceirizado na mão do papai e da mamãe que precisa cuidar dela, assim que se torna adulto, nós dependemos de Deus. Agora, a gente precisa muito das outras pessoas no sentido que as outras pessoas nos aconchegam, alimentam a nossa alma, a nossa alegria. Nós somos criaturas gregárias e precisamos um do outro nesse sentido, mas não com dependência emocional e física e nenhum tipo de dependência um do outro. Deixando isso bem claro. E vamos lá, então. Pesquisas mostram que o apoio social é essencial para a resiliência. Mesmo introvertidos precisam ter com quem possa conversar, né? Com quem possa conversar com confiança nas horas de crise, né? Então a gente precisa de gente para conversar, para trocar, para partilhar a nossa vida, tá? Solitários estão mais sujeitos às condições de estresse. A pessoa que é muito fechada, ela é mais estressada, necessariamente, tá? Falar com amigos, familiares, diminui o impacto das adversidades e aumenta o sentimento de autoestima e autoconfiança. E aí, gente, a gente vai pensando tudo isso, né? De repente, o quanto o Evangelho do Cristo, tudo que eu estou falando, tem a ver com o nosso aprendizado com Cristo, com Jesus. Ele promete para a gente a paz, quando ele fala para a gente que a gente vai ser um com Ele, a gente vai fazer uma integração com Deus, que a gente vai melhorar tanto à medida que a gente vai conhecendo a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A gente para pensar, mas libertará a gente do quê? De tudo isso, desse estresse, desse desespero, desse medo, dessa falta de confiança, dessa angústia toda, desse pânico que nós estamos vivendo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. Tá? Aí, a pessoa, quando ela é resiliente, também ela é criativa e intuitiva. Ela está sendo mais próxima de Deus, com todas essas características de personalidade que a gente terminou de narrar aí. E aí elas analisam os problemas e dificuldades sobre vários ângulos para descobrir soluções diferentes. Ah, tá. Então vai ficar difícil, vai ficar mais desafiador. Certamente vai ficar mais desafiador. Os próximos anos, economicamente, aqui no Brasil, daqui a pouco isso passa do ponto de vista da saúde. Todo mundo, de alguma forma, vai criar fisicamente anticorpos para essa questão desse vírus, ou vai pintar uma vacina, ok. E aí a gente vai ter que ficar aí tendo os frutos disso tudo. Vai ficar um pouco mais difícil. Mas aí a gente vai precisar arranjar soluções o quê?
criativas para solucionar os problemas individuais e coletivos aqui do Brasil e do planeta, não é? E reconhecem a importância da intuição como fonte de dicas e orientações. Desenvolvem a criatividade para a busca de novos horizontes profissionais, pessoais, aqui eu coloquei espirituais, tá? A gente está aí descobrindo novos horizontes. Que coisa mais legal, a gente está se comunicando agora, né? Um com o outro aqui dessa forma, né? Energeticamente, vocês sintonizados aí e eu de cá, não é? A Daniela ali sentadinha, estamos todos conectados, não é? Uma conexão energética importante, isso foi legal. Essa descoberta, puxa vida, nenhuma casa espírita quase hoje está sem as lives, estão aí sem as lives, está todo mundo transmitindo as suas falas, o pessoal está saindo, né, daquela toca, está conseguindo ver né, a fala do outro, o estudo do outro, a gente está com um monte de possibilidade, olha que coisa tão linda, não é? A gente não teria essa possibilidade se não fosse esse abençoado vírus, tá vendo aí? E aí, gente, é muito importante que a gente veja também que o resiliente, ele se melhora a cada ano que passa. Não é aquela pessoa que você vê aí hoje, não é? Neste dia de abril de 2020 e daqui a 10 anos você começa a ir na rua, em algum lugar, encontra essa pessoa, conversa com ela 20 minutos, você fala, meu Deus, ela não mudou nada, ela continua com o mesmo assunto, ela continua do mesmo jeito, com a mesma visão de mundo. Cuidado. Não é? Vamos parar e se analisar, já que a gente está mais dentro de casa, mais reflexivo, com a possibilidade de estar mais observando cada um de nós, mais a gente, olhando mais para si, vamos observar como é que eu pensava 5 anos atrás a respeito de X. E como é que eu pensava 5 anos atrás a respeito de Y? Se está do mesmo jeito, tem alguma coisa errada. O livro Sinal Verde, do André Luiz, deixa isso muito claro. O espírita que não muda no decorrer de 10 anos, que não muda bastante, está com algum processo obsessivo. Cristalização mental, e não é nem obsessão de alguém, né? Uma obsessão de fora para dentro. É uma auto-obsessão, que é uma das obsessões mais complicadas que existe. Cristalização mental. Sempre do mesmo jeito, pensando da mesma forma. Cuidado. Tá? A pessoa resiliente, ela se torna cada dia mais resiliente, ela se torna alerta, competente, é uma pessoa de temperamento jovial. Gastam menos tempo tentando sobreviver e concentram-se em viver ativamente o presente. Miram o futuro para superar crises prontamente. Então, é um exercício bem interessante a gente fazer antes de dormir. Nossa, daqui a 1 ano vai estar tão melhor. Daqui a 6 meses vai estar legal. Mas daqui a 2 anos vai estar melhor ainda. E daqui a 5 anos, gente, vai estar ótima a minha vida. Esse é um exercício importante. E não é um exercício de ansiedade. É um exercício de projeção mental positivamente para que você atraia, para que a gente atraia para perto de nós soluções positivas para tudo que a gente está vivendo. E aí, diante disso tudo, a gente para pensar. Existe sim a paz do mundo e existe a paz do Cristo. No livro Vinha de Luz, o Emmanuel tem uma lição belíssima para falar disso, tá? Porque tudo isso que eu falei até agora, que faz parte da psicologia, a gente pode entender tudo isso como algo que a gente conquista quando a gente se liga a Deus. Fica mais fácil de ser resiliente, fica mais fácil da gente superar estresse, fica muito mais fácil da gente compreender que a vida ela está aí como um desafio grande para nós, mas que cada um de nós temos assim a possibilidade. E onde que está essa possibilidade? O reino de Deus está dentro de nós. Né? Assim, se Jesus disse isso, a gente precisa confiar que é verdade. Independentemente de todo o barulho que está aí por fora, aqui dentro eu posso estar sereno. Aqueles de nós que estamos com dificuldade de dormir, antes de dormir, pense um pouco. Onde que está o comando desse planeta? Nesse governador, nesse prefeito, nesse presidente do outro país, do outro, que eu não vou com a cara, que eu não gosto, que eu não concordo, que eu fico perdendo meu tempo de Facebook para postar coisa, para xingar. Gente, espírita não era mais para estar assim. Desculpa. Desculpa se eu estou ofendendo alguém. Mas espírita precisava fazer divulgação de positividade, especialmente nesse momento. Ai, Nancy, mas a gente vai estar se alienando porque o fulano está fazendo isso a cada um segundo as próprias obras.
Você não vai responder pelas atitudes de nenhum governante. Você não vai responder pelas atitudes do seu chefe, se ele está fazendo barbaridade, se ele já está demitindo pessoas, se você está com risco de ser demitido numa hora difícil, a gente vai responder por nós. Se a gente conseguir ter amor suficiente para nós mesmos, a ponto de eu me amar tanto, tanto, eu vou olhar para Jesus e vou falar, mestre, você é maravilhoso comigo. Eu estou passando esse desafio, está uma bênção. Eu estou, de repente, assim, com todas essas preocupações que estão na minha cabeça, né? E quem é dirigente de funcionário sabe muito bem o que está passando. Meu Deus do céu, não é? Mas olha, está tudo bem. Eu vou tomar as atitudes que a minha consciência me rege e me dita para que eu tome. E o outro lá, que dirige nações, que eu não tenho nem noção do que seja isso, com toda a vaidade, com toda a maluquice, com toda a incompetência, a criatura vai responder por ele. Outra frase de Jesus que diz o seguinte: dá conta da tua administração. Emmanuel fala disso brilhantemente no livro Fonte Viva. Os governantes precisam receber a nossa paz. Nunca esqueço no programa Pinga Fogo, o Chico Xavier, que é o nosso grande apóstolo do Brasil, o pessoal no programa Pinga Fogo, nós estávamos sob a égide dos militares, ditadura militar. Eles tentaram de todo jeito fazer com que o Chico caísse em contradição na hora que eles falavam para o Chico que o governo não era legal, que o governo era ditador, que o governo era isso. Eles ficavam atiçando Cristo, ficavam atiçando o Chico Xavier. O Chico, brilhantemente, o tempo inteiro dizia: nós temos que honrar os nossos governantes. Nós temos que admitir que eles estão fazendo o que eles conseguem. E Emmanuel, no livro Vinha de Luz, deixa isso muito claro, quando ele tem uma mensagem que ele diz: pelos reis, pelos ministros, pelos governantes, ele fala que a gente deve orar. Essa é uma atitude cristã, porque somos todos irmãos. Não tem ninguém com bola de cristal. Eu não consigo acertar o tempo inteiro. Quem puder acertar o tempo inteiro, levanta a mão. Ok, ótimo, não é? E se eu tenho erros, dá conta da tua administração. Desculpa aí o parênteses. É que a gente precisa começar a irradiar paz. A gente precisa começar a expor paz. A gente precisa começar a divulgar paz. E guerra, assim, não cristão. Sabe? Intriga, guerra, briga, incidência, que me diz que ódios. Gente, Jesus não precisa dos espíritos para fazer isso. Ele tem os outros. Continuando aí, a paz do Cristo é isso que entra no nosso coração e faz com que a gente entenda, né? Que a gente não pode, aqui o Emmanuel, aqui agora as próximas frases são de Emmanuel, não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. A calma do plano inferior pode não passar de estacionamento. A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino a caminho da luz imortal. Aonde a gente está indo? Uma casa espírita que eu faço parte dela ainda, chama Caminheiros da Luz. Meu Deus, se eu sou Caminheiros da Luz, eu não posso andar em trevas. Não é? Seara do Mestre. Quem trabalha numa seara do Mestre, meu Deus, só pode semear a luz. Uma criatura como essa, de jeito nenhum, não pode estar semeando o que não é bom. Eu só posso semear a luz numa seara do Mestre. Então, a gente precisa parar para pensar sobre as nossas atitudes, se elas são de paz, no momento em que a humanidade está gritando, desesperada, porque muitos não têm a bênção de estar aqui agora, sintonizados com essa lição maravilhosa de Jesus. A gente precisa entender, né, que o mundo ele consegue proporcionar a muitos acordos e arranjos nesse terreno, mas somente o Senhor pode outorgar o Espírito, ao nosso espírito, a paz verdadeira. A gente fica discutindo isso, fica discutindo aquilo, a gente parece um realejo, só fazendo barulhos. Lembra daquele negócio? Talvez não seja da época de muita gente aqui, eu mesmo, quase 63, então eu fico falando de coisas que às vezes é tão velha, né, tão antiga.
assim, quando eu era criança, tinha um homem que tinha sempre um tipo de um periquito, e ele tinha aquele periquito ali, né, e ele tinha uma coisinha, uma caixinha, e aí ele fazia um barulhinho assim, né? E o periquitinho ia lá e pegava uma mensagem, e a gente pegava e pagava alguma coisa para ele dar uma mensagem para a gente. E por que, que o periquitinho ia lá e bicava o papelzinho? Porque chamava realejo, aquele barulhinho, o periquitinho ia lá. A gente não pode mais ser realejo, não. O espírita não pode ficar pegando mensagem de lá e de cá e transmitindo, passando adiante. O que não presta, meu Deus, cessa. O Emmanuel tem uma mensagem linda falando assim: o mal não merece comentário. Quer dizer, então o mundo ele oferece um tipo de paz, né, que não combina com a paz do Cristo. A paz do Cristo é outro tipo. Nos círculos da carne, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas. Então, às vezes, a gente acha que a gente está em paz, a gente fica garboso, né? Porque agora eu falei tudo que ela queria, eu falei na cara dela, eu não levei desaforo para casa, eu despejei. Criatura de Deus, presta atenção. Isso é paz? Não é? Eu desabafei, eu coloquei no mundo tudo que eu pensava. Para serenar o seu pensamento e pensar. O seu pensamento, as suas ideias são de paz? Até que ponto a gente está fomentando paz? Ou a gente está incentivando guerra? Não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser muitas vezes o sono enfermiço da alma. Busca desse modo aquela paz do Senhor, paz que excede o entendimento, nascida e cultivada portas adentro do espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. Essa é a mensagem que eu tinha para vocês hoje. Que a gente possa assim, encher o nosso coração de paz. Que a gente possa dormir hoje à noite, antes de dormir, a gente possa sentar na nossa cama, conversar com Jesus e falar para ele: mestre, me transforma num instrumento de paz. Tenho esse arsenal de conhecimento maravilhoso da doutrina espírita, me ajuda, Senhor, a ser um instrumento de paz. Essa é uma prece e um pedido que eu tenho feito muito para Jesus, tá? Para que Jesus consiga fazer com que eu seja um instrumento de paz. É o que eu desejo para vocês, é o que eu desejo para o mundo, porque é disso que o mundo carece, é de paz, tá bom? Obrigada a todos. Beijo no coração.